Fala, meus ouvintes e ouvintas, tudo bem com vocês? Para os saudosos fãs do nosso canal Fritando Máquinas, estamos de volta com mais um vídeo para você no YouTube, meu querido, e um anúncio, não somente no YouTube, mas também em parceria, não parceria, mas em conexão, melhor dizendo, com o Instagram. Então você que me segue no Instagram, minha rede social, você também está tendo este aviso, este anúncio, melhor dizendo. Eu quero começar aqui com vocês todos os dias, ou pelo menos 2 vezes por semana, mas ter todas as semanas que é o que eu quero e peço a Deus que eu consiga, falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, justamente porque estamos no mês da Reforma. E no dia 31 de outubro de 1517 foi o dia em que Martinho Lutero pregou na igreja de Wittenberg as 95 teses, que são exposições que Lutero fez, são críticas às heresias da igreja de Roma naquela época e que infelizmente perduram até os dias de hoje. Naquela época a salvação era comprada. Hoje em dia, não somente a salvação é comprada, como também os bens materiais que muitos ministérios, infelizmente, acabam vendendo para os fiéis, mas na verdade não é o verdadeiro evangelho que eles não conseguem comprar. Foi Cristo quem pagou por nós na cruz do Calvário, ele quem pagou e rasgou o escrito de dívidas por amor a nós e destruiu os nossos pecados em si. A ira de Deus caiu sobre Cristo. Então, hoje em dia, grandes ministérios assim, infelizmente, seguem doutrinas de Roma, seguem heresias de Roma. E eu queria conversar com vocês não somente sobre isso, mas em vídeos curtos. Eu quero tentar esse desafio, né? E falar um pouquinho sobre as 5 solas, que esse é o principal ponto que eu quero falar com vocês, não somente sobre Roma, mas o meu foco principal é falar sobre as 5 solas. Se você não conhece as 5 solas, vou te apresentar aqui quais são. Primeira, sola escritura, que é o fundamento que rege a vida do verdadeiro cristão, a vida da igreja. Por que rege? Porque é a partir da escritura que podemos conhecer o nosso Deus, conhecer a Cristo e a sua saudosa, melhor dizendo, a sua santa doutrina, que é a sua santa palavra, sua história, as profecias, as promessas acerca do Cristo que veio e já morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia e voltará. Não somente isso, mas também aprendemos na segunda sola, somente a graça, ou sola gratia, que é somente pelo favor imerecido de Cristo, dado ao pecador, que nós somos salvos. E sola fide, somente a fé na obra de Cristo, somente a fé em Cristo somos salvos. E também somente Cristo, ou solos Cristo, somente Cristo. Somente Cristo é capaz de salvar o homem. Por isso que Cristo é nosso Redentor, nosso resgatador e a nossa rocha. Infelizmente, para o mundo e para nós, quando éramos pecadores, ele é a pedra que foi deixada, a pedra que foi, pelos construtores, foi abandonada, infelizmente. E, no fim de tudo, só lhe deu glória, somente a Deus glória. Então, Lutero, que foi um dos principais teólogos da história, junto com outros principais reformadores, né, e que hoje constituem a Igreja Reformada, como Zwinglio, como... Isso é bem antes, né, Agostinho de Hipona, e não somente esse, mas o próprio João Calvino, Armínio, que não é calvinista, é arminiano, e outras coisas que foram fundamentando a fé cristã em vídeos curtos e rápidos, mas com o foco principal em falar das 5 solas, ou um pouquinho de Martinho Lutero, quem foi esse grande homem e por que a história dele pode impactar ou até mesmo nos motivar a pregarmos o Evangelho. Hoje em dia o Evangelho é muito difundido, muito falado, mas às vezes não explicado da forma correta que deve ser explicado. Lá na nossa igreja a gente estava trabalhando até um certo tempo as doutrinas da graça, por exemplo, a tulipa, né, os 5 pontos do calvinismo e as 5 solas. E é fundamental, é importante que você saiba quais são os princípios que regem a nossa vida como cristão e quais são as doutrinas essenciais da fé cristã. O que é os nossos princípios, quais são os princípios que nós seguimos e como cremos. Isso é fundamental. Então, queria estar conversando com vocês sobre esse acontecimento histórico que é impactante, é importante e que é a Reforma Protestante. Então, falar um pouquinho sobre as 5 solas, falar sobre Martinho Lutero, falar sobre heresia e dar textos básicos para vocês, textos não somente básicos, mas texto base disso, para vocês poderem defender a sua fé. O cristão ele também tem o objetivo, o propósito de defender a sua fé, que ele é um apologeta, ele é um soldado. Então nós todos os dias somos enviados a uma trincheira para lutar e defender o evangelho. Então, quero fazer esses vídeos aqui para vocês, para louvar o Senhor, mesmo que simples, porque essa é a intenção.
puro e simples. Queridos, Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e é um retorno, e tamo junto. Quero ver se eu consigo fazer algum videozinho, alguma coisa, com o auxílio do meu pai, auxílio de amigos, e é isso. Deus abençoe, que você tenha uma excelente e abençoada noite. Obrigado por estar assistindo esse vídeo, se você assistiu de manhã, de tarde, de noite, fica a seu critério. Se você viu em 2025, 2026, fica a seu critério. Mas que esse vídeo te abençoe e que você possa ser alimentado pelo bom evangelho de Cristo. Deus abençoe e uma ótima noite. Tchau.